Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão. Nós estamos aqui para nós apresentarmos um tema muito importante e eu espero que você não saia daqui. Você já faz parte do nosso canal, então eu gostaria de convidar você para poder estar a partilhar esta transmissão para teus amigos e bem como também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo as notificações no tempo hábil. Então, hoje nós estamos aqui para poder estar apresentar este tema, né? Um tema que eu já apresentei para vocês, muito importante. Mas eu quero apresentar esse tema à luz da Bíblia. Então, eu sou o pastor Dicker e eu gostaria aqui de apresentar este tema para todos vocês, meus queridos amigos, e espero que esse tema possa ser muito relevante na sua vida. Bem? Então, se você tiver a ouvir, se do outro lado o som tiver muito bom, então eu agradeceria a você que me desse um feedback de que o som está plenamente, e também gostaria de contar com você para poder estar a partilhar este live com os teus amigos. Tá bom? Então, vamos para o nosso tema. Ok. Então, nós podemos ver aqui, o tema é How to be a true successful man and woman. Ou seja, como ser um homem e uma mulher de sucesso. Quando nós falamos no sucesso, essa palavra sucesso é muito amplo. Podemos entender o que é sucesso em vários âmbitos. E sucesso, ela não necessariamente tem a ver com ter condições financeiras. Sucesso vai muito além. E eu queria apresentar esse tema para vocês numa perspectiva para que vocês possam ver que sucesso, como eu já houvera mencionado, não só limita a situações financeiras. Eu conheço muitas pessoas que são podres em dinheiro. Podres em dinheiro. Mas essas pessoas não têm sucesso. Essas pessoas, por exemplo, muitas delas têm muito dinheiro, mas por outro lado não têm a saúde. Outras, por outro lado, não têm a saúde mental. Saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Por isso eu quero aqui apresentar esse tema para você. Mas o que vem a ser sucesso? Então, o sucesso vai depender da perspectiva de cada um. Porque é melhor ser um rico com Deus do que um rico sem Deus. Por isso, neste momento, eu queria convidar a você, antes de nós entrarmos no nosso tema, eu quero aqui poder orar com você. Orar por, quem sabe, algum pedido que vai no seu coração, né? Quem sabe, algum motivo de oração que você está orando em prol dos mesmos. Por isso eu quero convidar a você para nós orarmos. Tá bom?
Então, mais uma vez, quero aqui estender, sejam todos muito bem-vindos. Ok, então, onde quer que você esteja ouvindo essa transmissão, eu quero convidar a você para que você possa partilhar este live. Partilhe esse live com seus amigos, para que esta mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Tá bem? Então vamos lá. Bem, eu não sei o que vai no seu coração, não sei qual é o motivo, qual é o pedido, qual é o pedido da sua oração, mas uma coisa eu sei: você, como todos e quaisquer seres humanos, tem necessidades. Necessidades fisiológicas e necessidades em todos os âmbitos. Por isso, neste momento, eu quero, aqui em atitude de reverência, quero convidar a você para nós. Feche os olhos onde quer que você esteja e vamos fazer uma oração muito breve. Oremos. Querido eterno Deus, neste momento nós somos gratos por mais uma semana que está se encerrando, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, neste momento, eu quero aqui, humildemente, adentrar na presença de Deus. Obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma semana de bênção, semana de livramento, mais uma semana a menos para a tua volta. Eu quero aqui neste momento orar por meu querido amigo, minha querida amiga, onde quer que ele esteja, onde quer que ela esteja, que a tua mão, que a tua bênção possa cair sobre cada um deles. E eu não sei o que vai no coração dele ou dela, mas tu sabes. Por isso eu quero orar de um modo geral, orar para aquela pessoa que está enferma, para que o Senhor possa conceder rápidas melhoras, orar por aquela família, para que o Senhor possa abençoar essa família, orar pelos pais, para que o Senhor possa dar sabedoria aos pais, para que possa ensinar a criança o caminho que deve andar. E neste momento, Pai, que cale-se o homem, fale a tua palavra, e que o Senhor me use, e também não que seja eu falando, mas que eu fale por intermédio do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, mais uma vez, quero estender bem-vindo a todos vocês que se fazem presente, tá bem? Então, como o tema já aparece para vocês, não é? How to be a true successful man and woman. Como ser um homem, uma mulher de sucesso. Então, sucesso é uma palavra que é muito ampla. E o sucesso não necessariamente ela tem a ver com a questão financeira. Sucesso vai muito além. Então, sucesso depende de perspectiva e ponto de vista de cada um. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que são podres em dinheiro, que são bilionárias, que são ricas, mas não obstante, elas não têm saúde. Algumas delas têm tanto dinheiro na conta bancária, mas não têm saúde mental, não têm saúde emocional, não têm saúde espiritual. O que adianta ter tanto dinheiro, mas não ter saúde física, mental, emocional e espiritual? O autor de Lama, ele certa vez escreveu uma frase que diz o seguinte: ser humano gasta a vida toda correndo atrás do dinheiro. Depois, gasta todo o dinheiro correndo atrás da saúde. Isso parece tanto quanto contrassenso. Por isso, eu quero aqui apresentar esta temática na perspectiva bíblica.
Por isso eu quero aqui convidar a você que neste momento pega a Bíblia e vamos abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versos a 6. Grosso modo, esse texto diz para nós que nós temos a mente de Cristo. Se você achou o texto, acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versos a 6. Diz o seguinte, na versão que eu tenho aqui, Almeida, Revista Atualizada, 1 Coríntios capítulo 2, versos a 6, diz assim: Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a Bíblia diz para nós que nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu queria concentrar aqui um dos pontos, um dos quesitos fundamental para que você possa considerar um indivíduo de sucesso é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Uma pessoa com a mente de Cristo, ela está conectada com o autor e consumador da nossa fé. A mente dela, podemos dizer que é uma mente otimista. É uma mente positivista. É uma pessoa que, independente da situação da sua vida, independente da circunstância, mas ela olha as coisas numa perspectiva com otimismo, com positivismo. Então, podemos neste âmbito, nesta ótica de ideia, dizer que uma pessoa pode ser desprovida de recursos financeiros, mas ela se considera rica. Por que ela se considera rica? Porque ela tem Deus. Então, primeiro quesito para que um homem, uma mulher, possa considerar um homem ou uma mulher de sucesso é ter Deus em sua vida. Ter Deus. Ter Deus em sua vida. Se você tem Deus em sua vida, eu posso lhe dizer e eu posso afirmar com toda certeza que você é um homem, você é uma mulher de sucesso. De sucesso. Então, o primeiro quesito que eu gostaria que você soubesse é ter Deus em sua vida. O segundo quesito importante para que você possa considerar um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso é ter saúde. Saúde física, mental, emocional e espiritual. Eu quero convidar a você para que você agora possa abrir a palavra de Deus comigo. Tá bem? Nós vamos agora ver a palavra de Deus, tá? Esse verso que eu vou citar agora é um verso muito conhecido por maioria das pessoas. Tá bem? O verso diz o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido irá secar os ossos. Esse texto que eu acabei de citar, ele está em Provérbios, capítulo 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido irá secar os ossos. Esse texto nada mais quero me dizer e quero lhe dizer que eu e você precisamos ser administradores das nossas emoções positivas e as emoções negativas. Todos nós, todos os seres humanos, e eu posso dizer toda a humanidade, o que inclui animais, tem emoções.
tanto emoções positivas como emoções negativas. Por isso a palavra de Deus sabiamente nos orienta o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido irá secar os ossos. Esse texto, novamente, quer nos dizer que nós somos mordomos ou administradores das nossas emoções. Por quê, pastor? A cabeça é sua. As emoções positivas e as emoções negativas é sua. Então, cabe a você gerenciar estas emoções e principalmente ter informações. Por quê? Porque informações é vida. Conhecimento é poder. Então, informações são saúde. Quanto mais informações tu tens, mais você poderá ter uma vida saudável, desde que você se apropria desses conhecimentos e que seja conhecimentos útil, que possa ser para a edificação do corpo de Cristo. Então, segundo ponto, primeiro, ter Deus. Segundo ponto, ter saúde. Saúde física, mental, emocional e espiritual. Porque nós, seres humanos, somos seres, além de seres carnais, somos seres espirituais. Porque as coisas carnais se discernem carnalmente e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, quando você tem uma mente de Cristo, você poderá discernir as coisas espirituais com a ajuda do Deus Espírito Santo. Então, voltando ao terceiro ponto, que tem a ver com as emoções positivas e as emoções negativas. Aqui fala para nós, no texto de Provérbios, capítulo 17, verso 22, que o coração alegre serve de bom remédio, o espírito abatido irá secar os ossos. Então, aqui nos mostra claramente como devemos lidar com as emoções positivas. E agora? E as emoções negativas? O que fazer? Eu quero convidar a você para abrir comigo o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, de nós. Então, veja, como eu houvera mencionado, todos os seres humanos ou toda a humanidade tem emoções positivas e emoções negativas. Então, no que diz respeito a emoções positivas, a palavra de Deus nos orienta: o coração alegre serve de bom remédio, o espírito abatido irá secar os ossos. Então, as emoções negativas, elas são as emoções positivas é potencializadora de saúde, enquanto que as emoções negativas é potencializadora de doença. Então, cabe eu ou você, a gente administrar essas emoções. Então, quando você é uma pessoa positivista, otimista, independente da circunstância, independente da situação, você sempre terá um coração alegre. E este coração alegre faz com que isso sirva de um bálsamo, de remédio para a sua vida. Já as emoções negativas, a palavra de Deus nos orienta, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, de nós. Então, a ansiedade que aqui menciona, embora não é o nosso tema, é uma das doenças psicossomáticas. Então, uma pessoa que está lutando com quaisquer doenças psicossomáticas, como ansiedade, depressão, estresse, com certeza, uma pessoa que está lidando com essas doenças psicossomáticas, é difícil essa pessoa ser bem-sucedida.
Por quê? Porque essas doenças acontece uma alteração química no seu organismo e, consequentemente, esta pessoa não será uma pessoa otimista. Pelo contrário, é uma pessoa que, ao que tudo indica, passará a vida só reclamando. Então, recapitulando, como ser um homem ou uma mulher de sucesso? Primeiro, ter Deus. Segundo, ter as duas dádivas de Deus, a vida e a saúde em abundância. Terceiro é saber lidar com as emoções positivas e as emoções negativas. E quarto, posso assim enumerar, quarto, ter a mente de Cristo. Porque uma pessoa com mente de Cristo é uma pessoa otimista, é uma pessoa positivista, é uma pessoa que é espiritual. Por isso, quero agora partilhar mais um texto com vocês. E este aqui será o penúltimo texto, que está em Romanos capítulo 2. Perdão, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Diz o seguinte. Vou ler a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aqui nos mostra que uma pessoa que é temente a Deus tem que apresentar um culto racional. Um culto racional. E um culto racional é com a mente. Porque Deus fala conosco através da mente, através do cognitivo. Então, nós seres humanos somos seres emocionais, mas também somos seres razão. Então, bem, se nós colocarmos, já que eu estou a falar tanto um homem de sucesso como uma mulher de sucesso, tanto um homem como uma mulher têm as emoções. São seres emocionais e também são seres racionais. Mas a mulher, ela tende a ser mais emotiva em comparação com o homem. Tá? Isto tem a ver com a sua própria genética, a sua própria anatomia. Mas ambos os seres humanos, nós somos seres emocionais como racionais. Mas o nosso culto tem que ser um culto racional. Não é um culto com êxtase. Não é um culto que te faz entrar no êxtase ou te faz sentir bem um momento. Porque se assim for, você será uma pessoa que tem considerada uma pessoa de sucesso temporal. Mas uma pessoa que é um verdadeiro adorador, conforme está em João capítulo 4, verso 24, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, é um ser racional, é um ser que apresenta um culto racional. E este culto racional, ele faz com que você não se considere um homem de sucesso momentâneo. É um homem de sucesso atemporal. É um homem de sucesso independente da circunstância. Por quê? Porque a tua felicidade, o teu bem-estar, as tuas emoções positivas, bem como as emoções negativas, elas não são circunstanciais. Como diz um dos louvores que diz, pode cair o mundo, você vai estar em paz. Independente do que está acontecendo no mundo, você vai estar em paz. Vai estar em paz. Então, isto é uma pessoa que tem o que eu posso já falar que nós chamamos que é nós falamos domínio próprio. Uma pessoa que sabe lidar com o momento, as circunstâncias, tem domínio próprio.
Então, é isto que eu queria apresentar para você. Por isso, o nosso tema que eu lhes apresentei, né, o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Então, se eu pudesse colocar em percentagem, em termos de emoção e razão, podemos dizer que seria bom que esses sentimentos pudessem estar em equilíbrio. Então, Deus deseja que nós sejamos pessoas equilibradas. Então, tanto os sentimentos que têm a ver com o nosso emocional, como os sentimentos que têm a ver com a nossa razão, eles têm que ter equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, uma harmonia entre eles. Então, aqui eu quero novamente recapitular para você. O texto que nós tínhamos aqui, ele diz o seguinte. O tema: How to be a true, successful man, woman, como ser um homem ou uma mulher de sucesso. Como? Muito simples. Esta não é uma receita, mas são dicas, são quesitos fundamentais. Primeiro, ter Deus. Segundo, ter as duas dádivas de Deus. Quais são? Saúde e vida. Terceiro, saber lidar com as emoções positivas e as emoções negativas. Quarto, ter a mente de Cristo, conforme nós lemos. E o quinto, apresentar, quando você tem uma mente de Cristo, o teu culto será um culto racional. Um culto que realmente, um culto que vale a pena. Não é um culto que, porventura, você vai para a igreja, quando você está na igreja, você se sente bem. Mas depois que você sai daquele templo, você volta para o normal. E aqui eu poderia fazer uma aplicação homilética. Você sabe que existe existe um humorista, se a memória não me falha, é Robbie Williams. Robbie Williams era um baita humorista. Então, à frente da câmera, ele divertia muitas pessoas. Fazia muitas pessoas rirem. Porque quando está à frente da câmera, então tem que mostrar aquela roupagem. Mas fora das câmeras, o Robbie Williams se matou. Por quê? Porque é uma pessoa que não soube lidar com as emoções positivas e as emoções negativas. E ao que tudo indica, é uma pessoa que estava lidando com doenças psicossomáticas. Eu já mencionei no caso de ansiedade, depressão, estresse. Então, não adianta ser um homem bem-sucedido, ter muito dinheiro, porque eu conheço pessoa podre de dinheiro. Podre de dinheiro, mas é uma pessoa infeliz. Se eu olho para essa pessoa, em termos de dinheiro, está com conta bancária recheada. Mas em termos de saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual, é uma pessoa paupérrima. Paupérrima. O que adianta ter tanto dinheiro, mas não ter saúde, nem ter vida? Eu fiz essa pergunta para que você possa refletir. E assim, eu quero agora, neste momento, partilhar com você o último texto, que está em Josué, o penúltimo texto, que está em Josué, capítulo 1, verso 9. Ser forte e corajoso. Não tema, nem te espante, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Aquilo que você não puder fazer, Deus fará por você. Deus fará por mim. Porque o êxito do sucesso, ou o segredo do sucesso, ou o êxito do sucesso, está na união do poder de Deus e esforços humanos.
O poder é de Deus. Esforços são humanos. Aquilo que você não puder fazer, Deus fará por você e fará por mim. Mas aquilo que Deus espera que você faça, que eu faça, Deus não fará por você. Porque, repito, o êxito do sucesso, ou o segredo do êxito, está na união. É uma matemática. Aqui eu estou vendo meu amigo, que é o Ivélcio Ramos, que é um matemático. Então, é uma matemática muito simples. Poder de Deus e esforços humanos. O poder é de Deus. Esforço são de seres humanos. Então, Deus entra com poder e você precisa entrar com esforços humanos. Então, e aqui eu quero encerrar esta live. E recapitulando, how to be a successful man ou woman. Como ser um homem ou uma mulher de sucesso? Primeiro, ter Deus em sua vida. Quanta gente eu conheço que era bilionário, que era homem mais rico do mundo, mas por causa da riqueza, por isso a Bíblia diz o seguinte: é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isto não quer dizer que o rico não adentrará no reino de Deus. É que muitas vezes, como a Bíblia diz para nós, em Mateus capítulo 7, verso 21, não podeis servir a dois senhores. Ou amarás a um, ou odiarás a outro. Não poderás servir a Deus e a mamons, ou a riqueza. Mamon nada mais são riquezas. Tudo quanto ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser o teu emprego, pode ser o teu título acadêmico. Tem muitas pessoas que se acham porque tem graduação, porque tem mestrado, porque tem doutorado, e acha que é o dono da verdade. Eu diria que essas pessoas estão equivocadas. Porque eu prefiro acreditar o seguinte: quando eu acho que eu sei, ou que eu sou o dono da verdade, sempre existe alguém que sabe mais do que eu. Então, isto nada mais tem a ver com humildade. Existem muitas pessoas que com o nariz empinados e que sangue está a subir para a cabeça por causa de seu título acadêmico, por causa de seu dinheiro, sua conta bancária. E com certeza, essas pessoas, eu poderia dizer que é muito difícil Deus usar essa pessoa. Posso citar um exemplo bíblico do jovem rico. Quando Deus pediu: vende tudo que tu tens e segue-me. Ele foi embora, saiu triste. Por quê? Porque a sua riqueza estava acima de Deus. Então, Deus acima de tudo. Segundo, ter as duas dádivas de Deus, a saúde física, ou melhor, as duas dádivas de Deus, a vida e a saúde. Queridos, se você não tem vida, não tem a saúde, de nada adianta. E eu quero lhe dizer uma coisa: você é o médico de você mesmo. Quando você vai para um médico, aquele médico, ele não pode cuidar daquilo que você deveria cuidar. Na verdade, quando você faz um hemograma para poder saber o check-up, nada mais você vai averiguar aquilo que você deixou de cuidar. Então, eu conheço muitas pessoas que estão com licença por invalidez. Por quê? Porque não tem saúde. Se você perder a saúde, você é uma pessoa que, para o mercado de trabalho, você é uma pessoa, desculpe lá o termo, é inútil. Então, se você não cuidar da tua saúde, se você não cuidar da sua vida, ninguém fará isso por você. Terceiro, saber lidar com as emoções positivas e as emoções negativas. Emoções positivas está lá em Provérbios, capítulo 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido irá secar os ossos. Quando você é uma pessoa que
uma pessoa otimista, uma pessoa positivista, isto serve de remédio, ou seja, as emoções positivas, elas geram saúde, enquanto que as emoções negativas, elas geram doença. Por isso, a palavra de Deus nos orienta. O que fazer com as emoções negativas? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero lhe dizer, os profissionais de saúde são profissionais que estudaram para cuidar dos pacientes. Mas um profissional de saúde, como um psicólogo ou um psiquiatra, ele apenas, você vai ter sessões de terapia. E você sabe que um psicólogo não pode passar medicamento para você. Já um psiquiatra pode passar. Por isso a Bíblia nos diz o seguinte, em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E a quarta é que eu e você, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versos a 6. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E o quinto, nós precisamos apresentar um culto racional a Deus. Um culto racional não é um culto guiado pelas emoções, mas é um culto guiado pelas razões. Ou seja, um equilíbrio. Tem tanto o emocional como o racional. Por isso, a palavra de Deus em João capítulo 4, verso 24 diz: os verdadeiros adoradores é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que Deus busca. E assim, eu quero, recapitulando, eu poderia dizer para você, eu poderia enumerar mais tópicos, mas eu quero dizer para você que o resto é consequência. Até mesmo a família. Até mesmo a família é consequência. Porque se você não tiver saúde, raras são as famílias que vão se doar para cuidar de você. Até mesmo uma companheira, até mesmo uma esposa, você precisa ser uma pessoa bem-sucedida. E o dinheiro será consequência. A independência financeira será consequência. Sonhar alto será consequência. Por exemplo, para poder elucidar e para poder terminar este live. Suponhamos que você é um acadêmico ou uma acadêmica. Você está cursando direito, ou quem sabe, está cursando física, ou quem sabe, está cursando em engenharia de computação, ou quem sabe está cursando medicina. Se você não tiver a saúde, você poderá concluir o curso. Se você não tiver vida, você poderá concluir o curso? Com certeza não. Com certeza. Se você não tiver saúde, não tiver vida, de modo algum conseguirás terminar este curso dentro do prazo estipulado. E se você não souber lidar com as emoções positivas e emoções negativas, como eu já houvera mencionado, que as emoções negativas, elas vão te desencadear doenças, enquanto que as emoções positivas geram saúde. Então, novamente, eu volto a reiterar. Deus, não é em vão que o polegar é para cima. Deus, as duas dádivas de Deus, vida e saúde, saber lidar com as emoções positivas e as emoções negativas, 3. Quarto, ter a mente de Cristo, 5. Apresentar um culto racional a Deus, é ser um verdadeiro adorador. E quando você é um verdadeiro adorador, você não fica à mercê das afirmações da pessoa. Você não fica à mercê das falácias da pessoa.
Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Aquilo que as pessoas pensam a seu respeito é problema dele, é problema dela. Mas o que importa é aquilo que Deus pensa a seu respeito. Por isso, o seu compromisso é com Deus. Você tem que prestar conta para Deus, porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Então, tudo que nós façamos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a honra e glória de Deus. É tudo para Deus. Por isso, ter a mente de Cristo e ser uma pessoa positivista, por isso Filipenses capítulo 4, verso 13, diz para mim e para você, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem Deus, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa positivista, você tem mente de Cristo, você apresenta um culto, um verdadeiro adorador. Tudo posso. Quando a pessoa diz, vou pegar o exemplo do meu amigo, Ilvêncio, você não pode, você não conseguirá. Entra num ouvido e sai no outro, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando alguém diz para o nosso querido amigo, o advogado Rodinei dos Santos, você não pode, porque aquele ato processual é muito difícil, porque todos os outros colegas que tentou cuidar daquele processo não tiveram sucesso. Mas acredita, tudo posso naquele que me fortalece. Não porque você é um advogado, é o cara, não. Porque existe o reto advogado, o fiel juiz. Então, quando você confia em Deus, o advogado, ele vai te dar a sabedoria, vai te dar sapiência para você saber como o melhor caminho a seguir para poder conduzir este processo judicial e que seja usado para a honra e glória de Deus. Tudo que fizeres, seja para a honra e glória de Deus. E aqui, novamente, eu quero, assim como eu iniciei, eu quero finalizar essa live com o tema que nós iniciamos. How to be a true, successful man and woman. Como ser um homem ou uma mulher de sucesso. Sucesso é algo muito relativo. Sucesso não necessariamente limita ao ter dinheiro. Conheço tanta gente podre em dinheiro, mas são pessoas paupérrimas no que diz respeito à saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Que Deus abençoe você. Que você seja um homem completo. Este é o meu desejo e a minha oração. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. De hoje em diante, que você possa eliminar crenças limitantes da sua vida. Substituir crenças limitantes por crenças potencializadoras. Para que hoje em diante, eu e você, nós saibamos que o sucesso não necessariamente tem a ver com ter muito dinheiro. O dinheiro, na verdade, é consequência de tudo quanto eu mencionara. Ok? Tudo quanto eu mencionara. Se você estiver nesta sintonia comigo e se colocar isso em prática na sua vida, eu tenho a plena convicção que o sucesso é apenas uma questão de tempo em sua vida. Por isso, aqui quem vos fala, eu quero lhes dizer, eu sou um homem de sucesso. Tudo aquilo que eu vos apresentei está aqui. Na minha mind, no meu cérebro. E quando você toma posse disso, pode cair o mundo. Estou em paz. Por isso, eu partilhei um pouco deste conhecimento, desta verdade para o tempo presente consigo. E talvez neste momento, estou a falar com alguém que está com muito dinheiro na conta. Quem sabe está com muito dinheiro na poupança.
Mas eu pergunto para você, quanto é que custa a tua saúde? Não tem preço. Qual é o lugar que você tem colocado a sua saúde em termos de prioridade? No último ou no primeiro lugar? Como diz o autor e escritor da Lama, ser humano gasta a vida toda correndo atrás do dinheiro. Depois vai gastar todo o dinheiro correndo atrás da saúde. Mas é tarde demais. Quer um exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Steve Jobs. Steve Jobs morreu com um câncer. O câncer de pâncreas. Você sabe quem foi o Steve Jobs? O cara o CEO da Apple. Quanto dinheiro o Steve Jobs tinha? Ele não poderia ir para um hospital mais bem conceituado, como posso dizer que John Hopkins, Hospital John Hopkins, ou quem sabe Loma Linda, para poder reverter o quadro de metástase na sua vida? Não adianta. Não adianta. Que eu e você possamos aprender com grandes homens, que a saúde sua, a minha saúde, seja prioridade. E acima de tudo, eu e você criamos que Deus é o médico dos médicos e a oração é o melhor remédio. E nesta perspectiva eu quero aqui encerrar este live, orar com você. Se esse é teu desejo, se você entendeu a mensagem, eu quero orar por você. Eu não te conheço. Eu não sei qual desafio você tem enfrentado na sua vida. Mas eu queria neste momento que você pensasse neste desafio. E eu quero orar com você. Podemos orar? Fecha os olhos, vamos orar? Oremos. Querido Deus, neste momento aqui, obrigado, Pai. Neste tema, how to be a true, successful man and woman. Como ser um homem, uma mulher do sucesso. Nós apresentamos à luz da Tua palavra, Pai. Sucesso é algo muito relativo. É algo muito holístico. É algo que depende de cada uma pessoa, depende da cosmovisão. Aqui eu apresentei algumas cosmovisão. Que o sucesso é ter Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, conforme está em Mateus capítulo 6, verso 33. O segundo, ter as duas dádivas de Deus, a vida e a saúde. Sem elas, de nada adianta. Terceiro, saber lidar com as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções positivas geram saúde. Já as emoções negativas geram doenças. Que nós sejamos os verdadeiros administradores dessas emoções em nossas vidas. Quarto, ter a mente de Cristo. Alguém com a mente de Cristo está em sintonia com Deus. Pode cair o mundo, estou em paz. O quinto, apresentar um culto racional a Deus, ser um verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. O mais e o resto será consequência, até mesmo ter a família, porque nos últimos dias em que nós vivemos, nem todas as famílias estão dispostas para cuidar de um PCD, pessoa com deficiência, pessoas no leito da enfermidade. Talvez eu esteja falando neste momento, Pai, para alguém que está no leito da enfermidade, mas eu tenho a plena convicção que Tu és o médico dos médicos. Coloca a mão poderosa sobre este paciente, esta paciente, Pai. Talvez esteja falando com alguém que está lidando com doenças psicossomáticas, das quais cito depressão, estresse e ansiedade. Pai, é simples. De nada adianta entupir nos fármacos, mas tão somente saber lidar com as emoções positivas e negativas em sua vida. Pai, abençoe todos os internautas, aqueles que estão assistindo a essa live e aqueles que virão assistir também este live.
Que a bênção de Deus recaia sobre todos eles. Abençoe os meus familiares, onde quer que estejam. Abençoe meus pais. Abençoe meus amigos. Abençoe a sua igreja. Abençoe a liderança dos países. Lhes dê sabedoria. E que nós entendamos que é melhor ser rico com Deus do que ser rico sem Deus. Deus deseja que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, mas que sejamos pessoas bem-sucedidas em todos os aspectos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Tenha uma continuação de um feliz sábado e o início de uma boa semana na tua presença. Obrigado pela presença aqui da irmã Sirlei Leal. Deus te abençoe, irmã. E obrigado a todos os demais meus queridos internautas que nos honraram com a sua presença. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Eu estarei compartilhando com vocês mais conhecimentos, mais bênçãos para a edificação do corpo de Cristo. Então, inscreva no nosso canal lá no YouTube. Partilhe essa live com mais pessoas que, se essa live abençoa a sua vida, partilhe com demais pessoas. Porque conhecimento não é de graça. Conhecimento vale muito. Mas, se Deus nos deu conhecimento, devemos partilhar com as pessoas. Que Deus abençoe vocês. Inscreva no nosso canal para que você possa receber mais notificações e mais lives como essas. Tá bem? Eu estendi um pouquinho, mas tá de boa. O tema é muito complexo mesmo. Tá bem? Mas nas próximas nossas lives será muito mais reduzida, tá bom? Para que você possa acompanhar todo. Deus abençoe você. Uma feliz e abençoada noite e ótimo descanso. Tá bem? E eu também vou me descansar porque amanhã tem que estar levando a palavra de Deus para a membresia. Tá bem? Deus abençoe você. Aquele abraço. Fiquem em paz. Eu estarei torcendo para que continue sendo um homem de sucesso. Mas você precisa acreditar que já és um homem de sucesso. Já és uma mulher de sucesso. Mas tudo depende da sua perspectiva. Como você olha as coisas na sua vida. Então, pare de reclamar. Pare de ser uma pessoa negativista. Mande energias positivas para a sua vida. Que a sua vida vai estar sendo caminhada no rumo de coisas positivas. Mas quando você só fica reclamando da vida, eu sinto muito. Isso não é para a pessoa que realmente tem mente de Cristo. Tchau. Aquele abraço.